Olá pessoal, meu nome é Fábio, sou palestrante do CELE, Centro Espírita Lar da Esperança de São Francisco de Assis. Venho aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, mas exatamente da prudência necessária. Então vamos começar falando um pouquinho dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas. Qual a diferença entre eles? O que se reconhece num verdadeiro profeta e num falso profeta? Comecemos a pensar então, como foi Cristo? A vida de Cristo? Como foram o convívio dele com os demais? O que são os verdadeiros profetas? Então, vamos dar um breve relato de por que é tão importante nós termos a prudência no distinguir verdadeiros e falsos profetas. Ou seja, identifica-se o fruto pela árvore. Como nesse capítulo ele fala muito que da figueira, que se as folhas estão amarelas ou esbranquiçadas, quer dizer que a fruta já não é tão ruim, ou seja, fruta não é boa, ou seja, a figueira não está em bom estado. Então, vamos resumir. Milagres. Quem pode fazer milagres? Os falsos ou os verdadeiros? Ou ambos? O que são milagres? Milagres são manifestações energéticas dos espíritos em benefício de alguém ou de alguma coisa. Quem pode os fazer? Tanto espíritos evoluídos, tanto espíritos superiores, quanto espíritos inferiores com grande potencial energético para o benefício de alguma coisa. Há que se distinguir verdadeiros e falsos profetas da maneira de que o verdadeiro profeta, ele nunca se intitula melhor do que os outros, nunca se intitula como profeta e simplesmente ele vai lá e faz, ele auxilia. Pelas suas obras é que reconhece o verdadeiro profeta. Onde o falso profeta é aquele que ele se diz ser um profeta, ele se vangloria de poder ter manipulações energéticas ou de fazer alguma coisa. Ele tem pensamentos mais orgulhosos do que humildes. Então aí nós começamos a observar o que foi a vida de Jesus há 2000 anos atrás, quando estava encarnado. Primeiramente, a preparação de Jesus, um verdadeiro profeta. É óbvio que tem centenas, milhares de outros profetas e que nós vemos todos os dias. Vemos todos os dias ajudantes de Cristo, ajudantes espirituais, de que não cobram nada, que fazem a verdadeira moral ser entendida. Observa-se pelas obras. Ou seja, como nós sabemos que Deus existe? Sabemos através das suas obras. Alguém viu Deus? Não se vê um espírito assim, pois não tem uma assinatura energética corporal. Um espírito desse calibre, ou seja, Deus, acima de tudo, é um espírito que nos comanda eternamente e que não conseguimos distinguir, não conseguimos saber o que ele é. Mas nós temos as características dele. Justo, bom, misericordioso. Ele é perfeito, o ser mais perfeito que tem. Todos os que estão abaixo têm uma perfeição relativa. Quanto mais nós evoluímos, mais nós nos aproximamos. Como vamos evoluir? Identificando os bons exemplos dos verdadeiros profetas. Daqueles que não desperdiçam palavras,
Mesmo as entidades espirituais que nos atendem, aquelas que não desperdiçam palavras, que vêm, fazem o seu trabalho, não ficam repetindo várias vezes, não ficam se vangloriando e depois vão-se embora. Onde o falso profeta é aquele que, quando faz por favores e fica tentando tirar vantagens disso. Então vamos identificar, por exemplo, assim, verdadeiros profetas como Chico Xavier, São Francisco de Assis, que nos nossos ensinamentos somos inclinados a entender que Chico Xavier talvez seja a encarnação de São Francisco de Assis. Isso é um estudo que está sendo feito, mas não nos interessa também muito saber quem foi ou o que deixou. Simplesmente pela elevação espiritual, o entendimento, o que se trouxe para a humanidade de tudo isso. Um espírito desses profetas vem há milênios auxiliando na humanidade. Cristo, quando encarnado, de tão evoluído que ele não teve as tentações malignas, pois a energia dele era tão elevada que não podia se aproximar nenhum espírito com energias inferiores, não se aproximava. E também as equipes espirituais que fazem a guarda de um espírito desse, do profeta, e de muitos outros espíritos em trabalho mediúnico nas casas espíritas, as equipes espirituais sempre estão a postos, sempre dando a passagem, ou seja, deixando passar aquelas energias para tratamento de algum necessitado ou barrando. Então, o que nós podemos entender é que a missão dos profetas aqui é auxiliar, é servir de exemplo para os outros, não desperdiçar o tempo, não se achar o melhor do que os outros, dar sempre um exemplo de suas obras na vivência diária e não só dentro da casa espírita. Dizemos na vivência diária, pois os exemplos que damos entre família, entre os amigos, entre aqueles que fazem parte do nosso meio, são os exemplos dos verdadeiros profetas. Como diziam, haverão falsos profetas, haverão profetas que falarão em meu nome. Sim, várias dessas colocações aqui são verdadeiras. Por quê? Porque muitos de nós ainda necessitamos muito evoluir. E no desespero e na falta de um ideal comum, ou seja, na falta de uma elevação sem a busca necessária, ou seja, uma colheita sem o plantio necessário, às vezes tem seres que se revoltam e buscam pisar em cima dos outros, ou seja, buscam serem superiores aos outros para mostrar que são importantes ou para mostrar que estão indo para frente. A diferença é, um verdadeiro profeta se identifica por caracteres morais e não materiais. A tendência é que identificamos as melhores pessoas aqui pela parte física, pela parte que se tem material. No entanto, o que nos identifica espiritualmente é o que nós fazemos para o nosso íntimo, é o que nós fazemos no dia a dia. Aliás, pensemos nós que quando desencarnarmos, iremos rever tudo que nós fizemos aqui, moralmente. Espiritualmente, ou seja, materialmente, iremos rever, mas sim como ferramentas necessárias para a nossa evolução. O que valeu foi o quanto você ajudou, auxiliou o teu irmão que estava precisando em um momento difícil. O que vale é
O que você fez nas situações piores que você tinha na sua vida para você ir em frente e o que você aprendeu com essas situações? Pois as expiações que nós temos e que nós passamos aqui é para aprendizado, por mais que nós olhemos como dificuldades e sejam difíceis muitas vezes, mas o objetivo delas é somente o aprendizado. Se eu prejudiquei algum irmão em alguma existência passada, esse irmão pode vir na minha família, pode vir como uma provação para que eu possa respeitá-lo agora, para que eu possa receber o perdão espiritual dele. Muitas vezes nos revoltamos com isso ou com alguns irmãos, mas nós só saberemos quando nós chegarmos lá do outro lado, na nossa verdadeira casa espiritual, verdadeira vida espiritual, e nos for dito que nós cumprimos ou não o que viemos predestinados a cumprir. Por isso é importante a gente observar quais os verdadeiros caracteres de um profeta. O que Jesus fazia enquanto encarnado era totalmente espiritual, tudo era calculado, todas as palavras que Jesus falava eram de certa forma pensadas e repensadas espiritualmente para o auxílio dele e dos demais, auxílio dele em relação aos demais que tinham naquele recinto. Foi Jesus que instituiu o evangelho na casa de Pedro quando viu que as energias não estavam, o evangelho no lar, as energias não estavam de acordo com energias mais elevadas. Foi Jesus que instituiu a horta comunitária quando necessitava de ajudar, auxiliar aquele pessoal que estava lá. Foi Jesus que instituiu o sistema de cooperativa, primeiramente de pesqueiros, pescadores, para auxiliar aquele povo onde existiam os monopólios de pesca e de barcos. Então, o que precisamos fazer para identificar que são os caracteres de um verdadeiro profeta? Primeiramente, leitura, para entendermos o que é a moral, para entendermos o que é como trabalhar com isso, ou seja, o que eu faço no meu íntimo para auxiliar os outros, o que eu faço em relação àqueles que estão no meu lar me auxiliando, o que eu faço em relação àqueles que estão no meu trabalho, moralmente e espiritualmente. Essa é a ideia. Caracteres do verdadeiro profeta. O maior exemplo que temos é Jesus. Nunca um verdadeiro profeta vai se exaltar e sempre vai auxiliar humildemente nas suas colocações. Eu até tenho temos uma pequena parte aqui de frutos de Mateus 7, capítulo 20. São elucidações espirituais que está no livro Caminho, Verdade e Vida, da FEB Editora, capítulo 122. Frutos. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das nossas próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Por isso, meçamos as palavras. Vamos medir o que nós estamos pensando e falando, ou seja, pensar antes de falar. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de nosso saber, que beneficiam nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos da natureza divina.
Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao Supremo Deus. Ou seja, olha a realização mais difícil: manter-se no bem em todo o tempo que estivermos encarnados. É um desafio e tanto. Vamos fazer isso. Vamos buscar trabalhar mais o nosso espiritual, que é o objetivo aqui encarnado. Usarmos os recursos físicos, ou seja, materiais, para que sejam nossas ferramentas para fazermos o bem. Trabalharmos o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso amor para a nossa elevação, pois o crédito virá quando nós chegarmos ao lado de lá e sermos jubilosos da missão cumprida. Um abraço a todos, tudo de bom. Boa noite.